E aí, galera, continuaremos com os exemplos. Paramos no exemplo 8. Então vamos continuar. O exemplo 8 diz o seguinte: pede para resolver a inequação é essa daqui, ó. É 2x mais 1 sobre x menos 4 menor do que zero, né? Resolver essa inequação significa encontrar os valores de x para que essa desigualdade seja verdade, né? Vamos resolver. Vamos pegar como ideia o exemplo 7, como foi feito anteriormente com o jogo de sinal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo do sinal dessa parte do numerador, fazer o estudo do sinal da parte do denominador e a gente faz a divisão com o estudo do sinal e ver quais são os intervalos de x para que essa expressão seja menor do que zero. Então, vamos lá. Vamos estudar o sinal dessa expressão aqui, 2x mais 1. Quando 2x mais 1 for maior do que zero, então nós teremos 2x o quê? Maior do que menos 1. Passo menos 1 subtraindo, que isso implica que x é maior do que menos 1 meio. Quando 2x, intuitivamente, quando 2x for igual a zero, x vai ser igual a menos 1 meio, né? A conta é a mesma, 2x igual a menos 1, se implica x igual a menos 1 meio. Intuitivamente, novamente, 2x mais 1 menor do que zero, implica que x é menor do que menos 1 meio. Né? 2x é menor do que menos 1, se implica que x é menor do que menos 1 meio, né? Ou seja, a gente poderia fazer apenas uma conta dessa e as demais saem intuitivamente. Né? Então, eu tenho esses intervalos para essa situação, né? Vou colocar aqui à esquerda. Então, vamos marcar o ponto o qual ele faz referência, que é menos 1 meio. Supor aqui que aqui seja o ponto 0 e aqui menos 1 meio, né? Menos 1 meio está entre menos 1 e 0. Menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos lá. Quando x, aí eu vou estudar o sinal dessa expressão aqui, ó, 2x mais 1. Quando x for maior do que menos 1 meio, a expressão ela é o quê? A expressão ela é positiva. Olha aqui, ó, a primeira situação. A expressão é positiva, implica que x é maior do que menos 1 meio, que vale-se somente si. Então, vai ser positivo, aqui é o sinal da expressão. A expressão será positiva à direita de 1 meio. No ponto 1 meio, no caso menos 1 meio, no ponto menos 1 meio, a expressão será 0. Né? E à esquerda de menos 1 meio, a expressão será negativa. Então, fizemos o estudo do sinal da parte da expressão de cima. Nós faremos agora o estudo do sinal da expressão de baixo. Vou colocar aqui os pontos. Né? Então, vamos fazer o jogo de sinal aqui do x menos 4. O estudo do sinal x menos 4. Quando x menos 4 for maior do que zero,
nós teremos que x é maior do que 4. Isso aqui é bem mais simples, né? X maior do que 4. Quando x menos 4 for menor do que 0, nós teremos que x é menor do que 4. E quando x menos 4 for igual a 0, nós teremos que x tem que ser igual a 4. Então, agora vamos colocar na nossa representação geométrica. Colocando aqui na representação geométrica, teremos que o ponto de referência é o ponto 4. Quando x menos 4 for maior do que 0, x tem que ser maior do que 4. Então, a direita do 4 é positivo. Quando x menos 4 for igual a 0, então x é 4. Então, no ponto 4 é 0. E à esquerda do 4, x menos 4, ele é menor do que 0. Temos toda essa expressão aqui. Então, nós vamos fazer apenas o jogo de sinal aqui mesmo, nessa situação, né? Então, vou colocar aqui os pontos. Tenho aqui 0, menos 1 meio. Tenho aqui menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o jogo de sinal. Vamos começar à esquerda de menos 1 meio, que é o primeiro ponto de referência. À esquerda de menos 1 meio, tanto a expressão de cima quanto a de baixo é negativa. Então, você faz o jogo de sinal. Negativo com negativo dá positivo. Então, vai ficar positivo, 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 até menos 1 meio. Quando o ponto for menos 1 meio, a expressão de cima é 0. Qual é a expressão que eu estou considerando? Essa daqui, ó. 2x mais 1 dividido por x menos 4. Quando x for menos 1 meio, a expressão de cima, 2x mais 1, é 0. Então, aqui será 0. À direita do 0 e menor do que 4, ou seja, entre menos 1 meio e 4, entre menos 1 meio e 4, a expressão de cima ela é positiva, aqui é positiva, e a expressão de baixo é negativa. Então, você faz o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Vai ficar menos até o ponto 4. Quando o ponto for 4, x igual a 4, a expressão de baixo é 0. Mas não pode no denominador de uma fração, né? Então, nesse ponto aqui, a expressão ela não existe, a fração não existe. E quando x for maior do que 4, a expressão de cima é positiva e a de baixo é positiva. Então, você vai ter positivo com positivo, positivo. Dessa forma, basta você olhar para esse intervalo e você quer o quê? Você quer o intervalo em que a expressão ela é negativa. O 2x mais 1 sobre x menos 4 tem que ser negativo. Então, qual é o intervalo em que ela é negativa? Entre menos 1 meio e 4. Se x for menos 1 meio, será 0. Então, menos 1 meio não entra. A expressão ela é aberta. Então, o conjunto de solução... Assim, o conjunto de solução é o conjunto de todos os valores reais, tal que esses valores reais ele é maior do que menos 1 meio e menor do que 4. Menos 1 meio é menor do que x, porque o menos 1 meio ele não entra no conjunto de solução, porque seria 0. Como eu quero que seja menor, então não entra, né? Então, isso aqui é a solução da equação acima, né? Que é 2x mais 1 sobre x menos 4 menor do que 0. Ok? Pronto, então na próxima aula a gente continua com o exemplo 9.